fama, ele teve dinheiro, ele teve tudo, mas tem um vazio muito grande. E eu tenho certeza que nessa banca aqui, sem querer julgar ninguém, vocês já entrevistaram muitas pessoas que contaram: pô, cara, eu cheguei no ápice da glória, tinha milhões de fãs, pessoal, mulher e tudo, bebida, e um vazio tremendo. Eu entrava no apartamento lá, eu tinha que matar de bebida e droga e tudo mais, porque eu não aguentava suportar o dia. Aí eu ia lá para frente da TV, coisa e fazia no canal tal, fazia tal coisa. Um vazio tremendo, porque não dá para encher o vazio com forma de Deus com outra coisa que não seja Deus. Agora, a boa notícia que eu dou para todo mundo é que assim como existe um vazio com forma de Deus no meu coração, existe um vazio com forma de Rodrigo no coração de Deus. Ele me deseja. Ele me quer. Se eu deixar, ele não vai me obrigar. Ele não obriga. Ué, sem você, sem todo mundo que acredita nele, ele deixa de existir, né? Ele deixa, mas não daquele jeito também, como na mitologia grega, que os deuses precisavam da adoração das pessoas para continuar existindo. Mas ele deixa com muita tristeza. Como também, você tem sua filha, que você falou da outra vez, né? Se ela não te quiser mais como pai, ela te odiar... Daí eu não sou mais pai dela. Você não é mais pai dela. Você deixa de existir emocionalmente para ela. Mas você está aqui chorando e ainda tentando. Filha, papai está aqui. Mas então, tipo, você fala que Jesus Cristo vai voltar. Beleza. Uhum. Teve todo um raciocínio aqui de como Deus se introduziu na nossa sociedade, vamos dizer assim, de uma forma bacana, que nenhum Deus fez. Uhum. Eu vejo como uma forma bem inteligente, porque se eu vejo Deus sem ser de uma forma humana na minha frente, é capaz de eu morrer infartado. Com certeza. Eu acho que todo mundo, assim, se eu não me engano, tipo, tem até filmes, Constantine. Sim, aquele do anjo lá. Isso, que se ouve a voz de Deus, a cabeça da pessoa explode. Por quê? Porque é algo inexplicável. É algo que realmente é poderoso. Mas, seguindo esse raciocínio, quando Jesus Cristo veio, há mais de 2000 anos atrás, foi porque a gente realmente precisava de Jesus Cristo? Uhum. Será que a gente estava chegando num momento onde ia dar merda e Deus chegou e falou: tenho que aparecer? E apareceu como Jesus Cristo. Você fala que Jesus Cristo vai retornar. Existe com certeza no Apocalipse ou no Evangelho lá que no Evangelho quando isso vai datar. Mas será que é agora? Essa é a pergunta. Será que estamos chegando? Eu acredito que sim. E vou dizer mais. Eu acredito que sim nesse sentido. Quando eu dei aquele exemplo do Evangelho lá, que eu falei, guerra sempre teve, fome sempre teve, tem uma expressão que Jesus falou o seguinte: quando virem algumas coisas, serão como dores, como as dores, princípio das dores. A expressão no grego, princípio das dores, são dores de parto. Analogia que Paulo também vai fazer, dores de parto. Quando a mulher vai ganhar neném, ela primeiro começa a ter contração. Uhum. E o que acontece? Você que é pai, você acompanhou a sua mulher, a contração ela vai cada vez diminuindo o intervalo e aumentando a intensidade. Então, o que Jesus quis dizer é que até a volta dele, algumas coisas iriam diminuir os intervalos e aumentar a intensidade. Realmente, um terremoto que acontece hoje mata muito mais pessoas e afeta muito mais o mundo do que um terremoto que aconteceu no ano 3 a.C. Uhum. Né? Porque o mundo era menos povoado, então a gente está vendo isso. O risco de uma guerra mundial, realmente é uma guerra mundial, embora eu deixei claro, não quero entrar em contradição aqui, que o anticristo vai trazer uma aparente paz para o mundo. E quando ele voltar, então tudo indica que pode ser agora. Uhum. Você está entendendo? Tudo indica. Só que no fundo, Jesus falou o seguinte: o dia e a hora vocês não vão saber. Então fiquem preparados, porque a hora que vocês menos perceberem, o Filho do Homem virá. Mas virá para salvar? Depende. Quando eu era criança, o meu prazer era quando dava 4h30, apitava o sinal lá da Central do Brasil, onde meu pai trabalhava, dava para ouvir da minha casa, eu já corria pro portão para esperar meu pai. Mas o dia que eu aprontava aquela velha frase de mãe, né? Deixa teu pai chegar. Deixa seu pai chegar. Porra. Quando ia entardecendo, que tocava o apito lá, nossa. Então, com Deus é a mesma coisa. A Bíblia descreve pelo menos 3... Vai ter um monte de gente que não vai pro portão. Vai se lascar. E olha que interessante, a Bíblia descreve pelo menos 3 comportamentos de pessoas que não vão ser salvas, que são interessantes. Em Apocalipse capítulo 6 fala que quando ele vier, fala da ira do Cordeiro. Essa é uma expressão tão paradoxal, a ira do Cordeiro, que ele é o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, e fica irado.
Porque, gente, você pensa que são só nós que ficamos indignados, por exemplo, com um camarada que pratica uma pedofilia e mata uma criança? Não, Deus também está irado com aquilo. Deus também está irado. Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. Mas se o pecador não abandona o pecado, Deus vai destruir junto com o pecado. Mas se ele pedir perdão? Aí tudo bem, mas e se ele não pedir? Mas o perdão tem que ser de coração Tem que ser de ou é coração. o perdão da palavra? Tem que ser de coração. Tem que ser Porque coração. a gente, até no último podcast que eu vim aqui, não foi? A gente tava até brincando. Ele falou que tava pregando, você entendeu? Podia ser, de repente, se pá, né? Mas a gente tava brincando de, pô, vamos fazer merda e tal. Mas se chegar na hora, lá na hora do portão, falar com o Pedro e se arrepender lá, em vez de se arrepender em vida. Porque Na Bíblia tem não tem essa possibilidade. Ai, isso é legal. Na Bíblia não há essa possibilidade. Tem que se arrepender em vida. A Bíblia fala, aos homens está fadado morrer uma única vez e depois disso o juízo. Não tem como se arrepender lá. Não tem como. E o arrependimento tem que ser honesto, né? Desculpa. Você tem que se arrepender mesmo. Nossa, foi pro nível hard tá agora. Aí o que acontece? Você feriu o coração de Deus. E o que eu faço contra você, eu estou fazendo contra ele. É isso que eu tenho que entender. Você é criatura de Deus. Então, eu vou dar um exemplo bem chulo, mas vocês vão entender. Se eu chegar aqui e quebrar essa coleção, vocês vão ficar muito pau da vida comigo. Boa. Por que você vai ficar? Pô, o Rodrigo quebrou uma coisa que é minha, que é preciosa para mim. Eu falei que o exemplo era chulo, porque o ser humano é muito mais precioso para Deus do que os cavaleiros do Zodíaco para você. Então, o que eu estou fazendo contra você, eu estou mexendo com a coleção de Deus, com gente que ele ama. Aliás, até o exemplo melhor nem seria com os cavaleiros do Zodíaco, é mexer com sua filha. Você está entendendo? Deus não aceita isso, então Deus também não tolera. Todos nós somos pecadores, mas Deus não suporta a impiedade. A impiedade é a prática do pecado quando você já começa a ter gosto naquilo. Você entendeu? Quando você gostar. É aquele cara que ele começa a desconfigurar para poder... Nossa, é terrível isso. Cometer o pecado e errar é normal. É normal. Apaixonar-se pelo pecado... Jesus falou que tem pecado, que é o pecado... Jesus chama isso o pecado contra o Espírito Santo. Quando a pessoa vai... Bom, e aí o que acontece? A Bíblia descreve 3 comportamentos que são até paradoxais. Fala da ira do Cordeiro em Apocalipse capítulo 6. Fala que quando ele vier, muitos vão gritar para as rochas e montanhas, caiam sobre nós e nos esconda da face de Deus, porque é grande a ira dele e ninguém pode suportar. Então alguns vão pedir a morte. Um segundo grupo, a Bíblia fala que vão chegar para Jesus e falar assim, Senhor, em teu nome eu fiz curas, eu fiz milagres. Jesus vai falar o seguinte, afastem de mim porque eu não conheço nenhum de vocês. Você viu com uma posição de petulância diferente do primeiro. O primeiro já admitiu, tô ferrado mesmo, tô lascado, morre. O outro não, é aquele falso religioso, mas peraí, senhor, não entendi, eu construí tantas igrejas, eu fiz milagres, eu não te conheço. E o terceiro grupo é aquele que Jesus vai falar o seguinte, saiam daqui porque eu tive fome e você não me deu de comer, Mateus capítulo 25, eu tive sede e você não me deu de beber, eu tive preso, você não foi me visitar. E ele falou, mas quando é que eu deixei de fazer isso? Toda vez que você negou isso para um dos meus pequeninos, você negou a mim. É um terceiro grupo. Então você tem o grupo daqueles que já admitem que estão ferrados mesmo, o grupo daqueles hipócritas que ainda são petulantes, falam, peraí, mas eu fui religioso, e o grupo daquele que é o anestesiado. Você entendeu? O anestesiado. Pô, mas aí você condenou todo mundo aqui agora, não. praticamente. Aí que... Não, pô, porque com certeza eu já neguei uma esmolinha. Não, mas aí que está a questão, não é eu neguei uma esmolinha, porque se fosse o lance de você comprar o céu pelas esmolas que você deu, aí você está lascado. Isso aí eu fico... Aí você está lascado, mas não é isso. Você está entendendo? Você faz aquilo como... E você erra, você comete erro. Eu vou dar um exemplo para vocês, o que significam as nossas obras diante de Deus, para tranquilizar o coração de vocês, todo mundo que está assistindo a gente. Uma vez um pai estava viajando, caminhoneiro, passou muito tempo fora de casa. Quando ele voltou, a menininha veio correndo para ele, 3 aninhos de idade. Papai, ele abraçou a criança. Que linda, vem cá, minha lindinha, tudo bem? Quantas novidades para papai? O que você fez nesse meio tempo aí? Papai, eu aprendi a escrever. Ele falou, você aprendeu a escrever, minha filha? Aprendi, papai. Então escreve alguma coisa para papai ver. Pega lá caneta e papel. Ela pegou uma caneta, um papel. Já viu criança de 2, 3 anos? Não tem nem coordenação motora. Ela pegou a caneta e começou a fazer assim, ó. Imagina. Que é mão de traço, rabisco, que entregou para ele. Aí ele pegou e, como todo pai que quer incentivar o filho, ele falou assim, mas que letra bonita que a minha menina tem, olha a carta que ela escreveu para mim, papai está muito feliz. Só que ele elogiou tanto, que ela perguntou assim, papai, o que está escrito aí?
Aí ele deu uma resposta que eu acho que veio do céu. Ele falou assim, filhinha, aqui está escrito que você ainda não sabe escrever. Mas aqui está escrito que você quer aprender a escrever. E só pelo fato de você querer aprender a escrever, papai ama você, tem orgulho de ser o seu papai e essa é a carta mais bonita que o papai já recebeu. Então Deus é tão, não tem nem palavra para dizer, tão perfeito, tão magnânimo, que qualquer coisa que eu faça, ainda que eu vire uma Madre Teresa de Calcutá com o coração de Gandhi e santidade do apóstolo Paulo, tudo que eu faço chega para ele com um monte de rabisco. E ele olha para cima e fala assim, Rato, Igor, Rodrigo, aqui está dizendo que se eu for depender das boas obras de vocês, vocês nunca vão vir para cá. Mas aqui está dizendo que vocês me amam e amam os meus filhos. Então, por minha graça, vocês vão entrar aqui, porque eu amo vocês e o céu vai ficar vazio se vocês não estiverem aqui. É um rabisco, mas é um rabisco que ele transforma numa obra de arte. Espero que Deus seja bom assim mesmo. Eu tenho certeza que ele é. Eu tenho certeza. A Bíblia Porque fala senão Deus o é céu amor. vai estar vazio. vai tá vazio. Vai estar vazio, mas não vai estar, não. Tem muita gente que aceita e... Eu estou aqui. Você está entendendo? E por isso que, assim, o meu papel no mundo hoje, você fala esse negócio de evangelizar, pregar, é falar dessa fé da maneira mais linda que eu tenho. E eu não estou indo atrás de nada. Deus está abrindo as portas de tudo. Olha, eu estou falando com vocês... Eu não entendo nada de algoritmo de YouTube. O meu canal está com 1.700.000. Eu não faço nada. Minha esposa e eu cuidamos. Não estou falando para glorificar, não. Estou falando coisas que Deus está abrindo portas. O Instagram já estou com 700 e tantos mil seguidores. E todo dia está aparecendo mais. Eu estou dando um curso da Bíblia aí. Está 9.000 alunos na internet. 9.000 alunos. Nossa É um Senhora. curso que eu... Posso falar dele aqui? Tem problema? Pode. É que eu tenho um sonho de construir um museu de arqueologia no Brasil. E até isso, Deus foi... É porque você também vai criando conexões com a vida. Só uma notinha de rodapé para explicar essas conexões. Você sabe que na psicologia e na psiquiatria, o cérebro procura padrões de comportamento. Sim. O cérebro é uma máquina de identificar padrão. Exatamente. Se você compra um carro aí, um EcoSport, você vai começar... Parece que a metade de São Paulo comprou EcoSport. Não é nada a ver, porque agora você começou a ver o que você não via. Então, quando você tem um padrão de mente também ligado com o transcendente, com o amor, com a caridade, você vai começar a ver mais isso. Você está entendendo? Então, assim, você vai ver 2 azedos, 2 tóxicos e 9 pessoas gente boa. Você começa, sem o aspecto místico, tirando o aspecto místico, nesse tipo de lei da atração eu concordo. E aí as portas vão se abrindo, porque Deus pode te usar. É que nem as pessoas que chamam de maçom. Com certeza, algum maçom notou o gesto. Exatamente, entendeu? Mas só que, por outro lado, um monte de gente... A mulher deixou de suicidar com o meu testemunho aqui. Verdade. De repente, alguém está deixando de se suicidar agora com esse Exatamente, testemunho. por que não? Então, quer dizer, Deus vai abrindo portas. Aí aí eu começo a ver Deus encarando. Deus assim, eu vou te levar no flow. Eu vou fazer as pessoas verem, eu vou te levar a segunda vez. E aí eu só peço a ele, Senhor, que eu não envergonhe o seu nome lá. Porque eu sou falho, eu rabisco. Bom, a partir disso, o que acontece? Deixa eu só pegar o fio da meada aqui do que eu estava dizendo. Você vai começando a ver Deus atuando na sua vida. Eu só perdi aqui. Era o lance do... Tu queria fazer um museu de arqueologia? Ah, sim, eu queria fazer um museu de arqueologia. Então, Deus foi ajudando. Nós temos hoje mais de 2.000 peças originais de arqueologia. Mais de 2.000 peças do Oriente Médio. Você entendeu? E trazer essas peças de lá é tranquilo? Tranquilo. Em Israel tem uma lei que o que foi encontrado de 1978 para trás, que está em coleção particular, você pode trazer menos restos humanos, inscrições ou ossuários. Não tem imposto, não? Não, Porque mas não tem valor, né? não tem, mas assim, tem também muito picareta, muito dealer. Por exemplo, tem um Bible Museum lá de Washington que comprou no mercado negro mais de 10 milhões de dólares em peças e depois viram que a maioria era roubada pelo Estado Islâmico. Foi o maior vexame desse museu de Washington lá. E encontrou manuscritos do Mar Morto, comprou caríssimo e agora viu que eram todos falsos. Então você tem que tomar muito cuidado. Então eu já sei onde comprar e tem a aprovação do Departamento de Antiguidades de Israel. Tenho também um grande empresário do Brasil, o Dr. Milton Soldani Afonso, que ele colecionava muitas coisas que comprava em leilão e tudo mais. Ele me doou a coleção de moedas e quando eu estive a primeira vez estudando lá em Israel, consegui também algumas... Porque assim, uma lamparina do tempo de Cristo, pra gente que, pô, cara, essa lamparina tem 2.000 anos, mas pra eles tem tantas lá, porque aconteceu lá. O Brasil, se encontra uma coisa de 200 anos, já é antiga. Para eles lá, eles encontram de 3.000 anos. Então, alguma coisa para eles, uma lamparina tem milhares lá. E aí se foi montando o museu.
não é do NASP, mas faltava ter o prédio. Como é que a gente vai ter um prédio do museu lá na universidade? Aí Deus me deu uma ideia. E eu conversando também com os meus amigos aí, o Rodrigo Bertotti, mando um abraço para ele, o professor Francis Lê. Rodrigo, vai para a internet e lança um curso. Você pode ganhar uma boa grana de dinheiro aí para o museu. Eu falei, pô, vou fazer isso. Aí, é lógico, tem toda uma ciência por detrás aí, tá trabalhando com o pessoal, e lancei o curso, a Bíblia Comentada com o Rodrigo Silva. E, graças a Deus, com a entrada do dinheiro desse curso, foi até o que eu revelei da outra vez aqui. Eu falei, pô, muito pastor pega o dinheiro para ele, você dá o dinheiro inteiro para a entrada desse curso. Com mais, eu ajudo nas novelas da Record também. Então, o salário que vem da Record TV, que é 100% vai para isso, eu não fico com nenhum tostão. Mais outras entradas aqui, e algumas doações de alguns empresários. Se a gente tiver empresário também que quer me ajudar, ainda precisa de algum dinheiro para terminar o museu, tá? Aí, a gente está conseguindo já erguer, até no dia 9, eu vou fazer um culto. Se vocês quiserem, vocês são convidados a ir lá no NASP, conhecer o campus lá. Eu vou mostrar o museu para vocês. A gente pode marcar, se algum dia vocês quiserem. Ela é muito gostoso lá, muito legal. E aí Deus foi começando a dar o pessoal... Muita gente criticou. Pô, o cara tá vendendo Bíblia agora. Não tô vendendo Bíblia, gente. Mas assim como que você é errado paga... vender Bíblia? Você não faz um curso de psicologia, você não paga. Você não faz uma faculdade de teologia, você não paga. Eu estudei para burro. E eu tenho 90% do que eu falo tá de graça na internet. Agora, esse curso aí tem uma assinatura mensal. E tem um motivo nobre, um motivo o legal museu. também. E é esse curso, junto com as doações, que está me ajudando a erguer o prédio, que não é um prédio barato. O prédio do museu, estou colocando no meu Instagram as fotos lá, e nós já estamos com 9.000 alunos. Toda quarta-feira eu posto uma aula nova, onde eu pego a Bíblia e ensino como é que está no original grego, hebraico, os achados arqueológicos, livro a livro, e mais de 9.000 alunos. Isso é uma faculdade quase. E aí, depois, se o pessoal deixar, se tiver problema, a gente pode deixar até o link aí, que é só para o museu, se não tiver problema. A gente bota né? na descrição aí. Acho que não tem problema ser para o museu, ser para você, ser para um banheiro que você quer fazer. Né? Ele está perguntando se é aquele link que a gente passou. É o e-book. Pode falar do e-book agora? Pode. Então, é o seguinte, pessoal, galera do Flow. Eu quero agradecer muito aqui o pessoal do Flow, principalmente o Bruno, que entrou em contato comigo. O Flow tem um alcance tremendo, e reconhecendo isso aqui, o Flow permitiu que a gente colocasse um link aí de um e-book que eu escrevi sobre o Salmo 23, que é uma amostra... Que a gente vai falar sobre o Salmo 23. Como é que é o Salmo 23 na ótica do Oriente Médio? Está de graça, então depois você pode ver aí nos créditos, no lugar que eles colocaram o link, aí você acessa. E junto, já que ele deixou, não sei se dá bagunça aí, como é que faz, colocar o link do curso também, se alguém quiser. Ele dá um jeitinho. E, galera, muito obrigado àqueles que estão assistindo aí, porque o meu sonho é criar cultura para o Brasil também. Eu sou um brasileiro, eu amo o meu país. Eu já tive a oportunidade de dar aula fora, eu já recebi chamado para dar aula em 3 países, e eu preferi continuar no Brasil. Nada contra o futebol, nada contra o samba, mas é ruim o Brasil ser conhecido só por isso. Nossa, mas isso é uma coisa também que eu Você tá pelejo demais. O Brasil porque tem que ter a gente tem cultura. pessoas fantásticas em N profissões, seja na culinária. No caso, eu sou da área da tecnologia. Pô, eu brigo aqui por desenvolvimento de games também, por robótica. Cara, a gente tem profissionais que são exportados, vão procurar oportunidades Fora, porque no Brasil não tem. Porque aqui não tem campo de futebol para eles jogarem. Simples Exatamente. assim, entendeu? E olha, embora toda profissão seja honrada, não quero ofender ninguém com o que eu vou dizer aqui, toda profissão é honrada. Tem muita mulher lavando banheiro e formando filho médico, merece o meu apreço, minha honra, minha homenagem aqui. Mas convenhamos, por outro lado, é ruim assim, se descobrissem ouro no inferno, os americanos estavam em 2 dias explorando o ouro e os brasileiros chegariam 3 semanas depois para trabalhar de empregado doméstico dos americanos. Por quê? Você está entendendo? Então, eu lido muito com preconceito em várias áreas. Às vezes por ser negro, quando vai no exterior por ser brasileiro latino-americano, porque às vezes você vai para um congresso, você nota quando vai ser o Rodrigo Silva do Brasil. Brasil, tá, o que tem de interessante? E alguns se surpreendem. Eu fiz 2 congressos de arqueologia bíblica lá no NASP, junto com a Moriá Center. A Moriá é um instituto lá de Israel, do Ariel, muito amigo meu, querido lá, ele e Leilani, mando um beijo para eles lá, eles moram lá em Israel. E a gente fez, e eles trouxeram arqueólogos israelenses para esse congresso. Eles falaram, pô, o Brasil tem tudo isso aqui. Eles ficaram admirados. O cônsul de Israel foi lá. Porque o pessoal tem uma ideia tecnológica ou de ciência do Brasil lá fora, a mesma ideia que você tem do Burundi. Você entendeu? Você fala assim, pô, o cara tem doutorado na Universidade do Burundi.
Então, da mesma maneira que você tem um preconceito com o Burundi, eles têm do Brasil. Não, isso tem que mudar, André. E Isso tem aqui que no mudar. Brasil, eu também enfrento um outro preconceito que é compreensível, muito compreensível, que é aquele negócio assim, mas vem cá, você é crente e é acadêmico? Porque tem muito ateu chato também que é preconceituoso. Esse cara é crente, não pode acreditar no que ele fala. Pô, então, quer dizer, a USP me deu um doutorado de graça. E os anos que eu estudei na USP, nos Estados Unidos, em Israel, nada disso conta. Eu sei ler grego, eu sei ler hebraico, quer dizer, nada disso conta. Quer dizer que eu sou um idiota só porque eu acredito na Bíblia e em Deus. E o cara acredita que o universo veio do nada e ele quer bancar de inteligentinho. Sabe, por favor, eu acho que não é por aí também, não. E o que acontece? Eu dou aula numa universidade adventista, que pertence à igreja adventista, mas lá estuda ateu, estuda muçulmano, estuda católico, estuda quem não tem religião nenhuma. Nós temos muitos alunos. E eu quero mostrar que dá para conciliar fé com religião ou fé, né, com uma vida acadêmica. E esse museu está lá e, olha, graças a Deus. E quando ele estiver pronto, você vai poder visitar. Mas mesmo não pronto, tem uma salinha lá que eu tenho 10% das páginas expostas. E da cultura. Eu vi no carro agora, enquanto o motorista vocês foram me buscar lá, eu vim lendo uma dissertação de mestrado sobre peças que eu ajudei a coletar de Jericó, que a gente está trabalhando com a termoluminescência e outras técnicas de datação e observação dessa cerâmica no IPEM da USP, lá ubicado na USP. Eu vou participar da banca de mestrado de alguém, não é a primeira vez. Então, quer dizer, eu sou crente, sou idiota, e por que a USP me chama para participar de banca de mestrado e doutorado? Eu acabei de deixar lá em São Paulo a Jéssica, uma pesquisadora maravilhosa da USP também, que está fazendo o mestrado dela, baseado na coleção egípcia do nosso museu. E não é o primeiro trabalho acadêmico da USP. Você está entendendo? Então, ateu, eu respeito o seu jeito de ser ateu, mas respeite o meu jeito de ser crente também, sabe? Porque assim como é idiota mas achar é o rótulo, que Rodrigo. mas Você tem acabou dos de dois falar de lados. vários rótulos aqui. Você acabou de falar do rótulo que existe lá fora sobre o brasileiro. Você acabou de falar do rótulo do crente, que você é completamente a quebra de paradigma disso tudo, porque você é um acadêmico, não só com um doutorado, 2 doutorados. E outra coisa, crente tem a fama de comer pra caramba, ele comeu pouquinho. Comi pouquinho. Não é? Eu que sou adventista. Ah, tem isso? Eu tô brincando. Porque crente que quando vai em adventista tem o lance da pizzaria... saúde, né? O cara meteu essa. Crente quando vai em pizzaria, né não? Os gerentes já ficam, meu Deus, chegou a igreja. Já olha assim, Chegou a já quer igreja. fechar cedo. Irmão lá, E aí o cara comeu 3 coxinhas ali só. Não é crente, ué. Entendeu? Mas é rótulo, não é crendo rótulo. errado. Vai falar que esse rótulo aí já não... Mas tem verdade. não sei se ele tem uns come- irmãozinhos que são bons de garfo. Não, Os mas irmãozinhos, os caras como bom. são, sei lá, tem Deus na Tem barriga. frieira, exatamente. Agora, mas os rótulos são ridículos por todo lado. Aí, ó, tá vendo? Desculpa. Eu não trouxe a minha por causa disso. A Siri ficou lá em casa. A gente tá brigando. É chato. Nossa, e quando você tá pregando e ela começa a falar uma coisa lá, você fala, ela escuta e ela começa a falar lá na frente. E você tenta falar com ela, você não consegue. Não consegue, vai fazer cala a boca. É horrível. Mas o que acontece? Eu acho que rótulos e generalizações são a pior estupidez que tem. Como eu falei, se eu olhar apenas pelo paradigma do rótulo, eu vou achar que todo ateu é um imoral, um indecente, um comedor de criancinha. O que não é verdade. Que não é verdade. Aí também, se olhar para o rótulo, parece que todo crente é um cara, é um Zé Mané, é gado, é cara que vai atrás de pastor É picareta. crédulo, que nem você explicou. Exatamente. Verdade. Então não é por aí não, sabe? Eu acho que é ridículo a gente coisificar as pessoas e rotular as pessoas. Eu acho que Deus é maior. Eu prefiro amar meu irmão, mesmo que eu discorde das ideias dele. Mas, Rodrigo, qual foi... O que te fixou no Salmo 23 para você escrever um e-book sobre ele, E-book cara? sobre isso. Rapaz, o Salmo 23 é a coisa mais linda que tem. Eu vou dar Qual que é o Salmo 23? Só o aquele que diz comecinho. assim, o Senhor é meu pastor. Eu vou até citar de cor Tá. para vocês. Ele diz assim, olha. Conheço. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse salmo foi escrito por Davi, provavelmente refletindo a experiência dele como pastor de ovelhas. E quando você mostra esse salmo
É o que eu estou mostrando no e-book. O e-book é de graça, gente. Não precisa pagar nada, não. Como ele é na cultura do Oriente Médio, muita coisa fica rica. Eu vou dar 3 exemplos aqui. 3 exemplos. No hebraico, quando eu falo, o Senhor é meu pastor, Adonai Roi, o Senhor é pastor de mim, e nada me faltará, no hebraico não está nada me faltará. Está assim, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. É diferente. Eu vou colocar como está na verdade, tradução. é totalmente diferente. Nada me faltará, então quer dizer que eu vou ter, eu vou ter tudo. De Agora, nada terei falta, é que eu não vou sentir falta de nada. mesmo que eu não tenha o tudo. Você está entendendo? Quando fala, por exemplo, ali, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, você tem o Ad-Kilt, ali perto de Jericó, que é o vale da sombra da morte. Existe um lugar físico. Físico. E as ovelhas passavam por ali. E ele tinha uma razão de falar daquilo. E como a ovelha é parecida com cada um de nós. Uma terceira curiosidade. Quando você, na época do Oriente Médio, ia comer na casa de alguém, lembra, eu estou falando de uma época que a água não era tão farta assim. Então, eles não tomavam banho todos os dias. O banho era 3, 4 vezes por ano e olhe lá. Por isso tinha que usar Insider nessa época, porque não fica fedendo. Aproveitar que Insider ajudava. Como eles não tinham Insider... Vou te arrumar uma Insider. Agora, já que eles não tinham Insider naquela época, o que eles faziam? É lógico, claro e evidente, que o judeu da época do Segundo Templo, ele tinha a prática do Tevilá, que é mergulhar num banho de purificação, mas isso é outra história. De maneira geral, as pessoas não tinham duchas corona na casa dele para tomar um banho todo dia. Uhum. A água é escassa. Então, hoje você vai num restaurante, eles dão uma palhinha de menta depois ali para você não estar com bafo aí falando com os outros. Naquela época, o que acontecia? Eles traziam um perfume. Então, havia algumas regras de etiqueta quando eu recebia você em minha casa. Primeiro, eu tinha que mandar lavar os seus pés. Lembra que Jesus lavou o pé dos discípulos? Era o mais baixo dos empregados que lavava o pé da pessoa. Segundo, eu tinha que beijar você para dizer que você é bem-vindo na minha casa, pronunciar uma bênção sobre você e derramar um pouquinho de óleo perfumado na sua cabeça. Hoje a gente usa balinha de menta. O óleo perfumado, se o cara estiver fedendo, não tem Insider, ele iria ficar cheirosinho. Uhum. Tanto é que teve um episódio que Jesus foi à casa de um fariseu e viu uma mulher e começou a molhar os pés de Jesus com perfume e enxugar. E o fariseu falou assim, essa mulher é pecadora, Jesus está deixando tocar nela. Jesus falou com ele assim, ô Simão, eu cheguei aqui na sua casa, você não me deu beijo, você não me saudou, não me ungiu a cabeça. Agora, essa mulher, desde que ela chegou aqui, ela não parou de lavar os meus pés com um perfume do nardo caríssimo. Deixa eu perguntar uma coisinha para você, Simão. Um homem tinha 2 devedores. O primeiro devia, vou criar um valor fictício aqui, $200 mil. O outro devia R$50. Ele perdoou a dívida dos 2. Mas qual deles é o mais agradecido? Ele falou, aquele que devia muito mais. Ele falou, pois é. Ela está mais agradecida porque ela está entendendo melhor o perdão que eu dei para ela do que você. O cara deu uma comida em Simão... Feia. Forte. Feia. Eu estou escrevendo um livro, vai sair em breve aí, sobre a vida de Maria Madalena. Estou começando a escrever agora. Bom, o fato é que esse lance de ungir a cabeça é você ser bem-vindo na minha casa. Por isso que o Salmo fala, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, quer dizer, tem fartura à mesa. Então, quando você lê esse Salmo na ótica do pastor, da ovelha, ele tem um outro significado muito bonito e serve meditação, porque tem milhares de pessoas que, como você falou, Rato, eles estão sedentos de Deus. Eles sabem que ele existe, que ele está lá, até conversa com ele, mas cria... Não rolou ainda uma conexão. E o que eu gostaria de mostrar através dessas mensagens da Bíblia que eu falo, igual eu falei para você, para o Igor aqui e tudo mais, é o seguinte, eu vou contar outra historinha. Por que eu conto essas histórias? Porque Jesus fez grandes sermões... Jesus adorava história. Parábolas. E o storytelling está aí até hoje. Diz que uma criancinha uma vez estava dormindo no quarto e a mãe foi saindo e apagou a luz. Aí o menininho falou assim, mamãe, tá escuro aqui, eu tô com medo. Calma, dorme. Mas tá escuro, mamãe. Eu sei que tá escuro, mas Deus está com você. Aí ele falou assim, eu sei que Deus está aqui, mas eu quero alguém com o rosto. Muitas vezes a gente sabe que Deus está aqui, mas a gente quer alguém com o rosto. E através desse Deus da Bíblia que eu estou apresentando, eu estou tomando a presunção, a petulância ou o chamado de apresentar um Deus com o rosto. O Deus do Salmo 23 é um Deus com um rosto, e é um rosto que está sorrindo para você e te esperando, porque Ele ama você, independente da sua biografia. E aí, nesse livro, você reflete sobre o Salmo 23 Salmo 23, inteiro. exatamente.
Aí o pessoal pode baixar, ler, se gostar depois, vai na minha página lá, deixa um comentário. Rodrigo, li, achei legal e tudo. Agradeço aí a equipe do Bertotti que fez a diagramação, tudo Legal. bonitinho ali. Cara. Salmo 23 é o salmo mais famoso da Bíblia? Eu tô na dúvida se é o 23 ou 91, porque quando eu era Tem o criança 91. tinha muito aquele lance, para mim eu respeito, mas é mito, que o Salmo 91 espanta o capeta, então a gente entrava nas casas assim. Tinha os dois no calendário. É, exatamente. Qual que é o 91? Aquele que está sentado à sombra do Onipotente, diz o Senhor, tu és meu refúgio, fortaleza. A gente chegava nas casas assim, tava a Bíblia aberta e sempre era no Salmo 91. E essa palavra que expulsava o capeta, né? Eu não acredito nisso não, porque... Ou no calendário. 91 tinha muito em calendário também. Tinha o Muito. 23, mas minha mãe botava muito o calendário. O 21. Quem é de Minas sabe, tinha muito esse negócio, o Salmo 91 espanta o capeta, mas, na verdade, o que espanta o diabo é a minha ligação com Deus, né? E sem contar que muitas vezes o diabo é um ser humano também que tá... Não tô negando Mas a aí que existência... tá, a sua ligação... Eu vejo o contrário. Eu posso estar errado, tá, também. Mas eu acho que a ligação com Deus que faz o diabo vir até você. Não, mas você tá que ele certo. quer atentar você. Concordo plenamente. O que eu falei não contradiz isso, não. Tanto é que tem um filme muito legal. Como é que ficou o título dele em português? É Something About Us. Alguma coisa de nós, mas somos todos iguais. Eu acho que o título é esse. Depois a Gugada também vai achar ali. Esse filme já saiu até na sessão da tarde já, mas é um filme muito legal. E tem uma mulher, não vou dar spoiler, ela ajuda homeless, sem teto. E essa mulher, ela ajuda muito sem teto, ela convence o marido a participar da caridade com ela. Ele é resistente no início. Essa visão mudou um pouco esses dias aí. É. Como assim? Pô, moleque. Tá sacanagem. Boa. Pô, que arrombado. Pois Não, mas mudou. Já viu vários memes? Eu vou ajudar os necessários. Não vai, não. Deixa que eu vou. Deixa que eu vou. Fica em casa. Pô, sacanagem. Porque É sacanagem. Mudou, pô. Mas, como o filme foi antes, né? Foi antes. Aí tem uma hora assim que o sem Esse daí? teto é esse mesmo. É some kind of different as me. É isso mesmo. Alguém diferente de nós. É esse livro mesmo aí. E esse Damon Wilson, que faz o Denver no filme, ele é um sem-teto que a mulher ajuda. Aquela Debbie Hall. René Zellweger, né? Deve ser alemão o sobrenome dela. Aí o marido dela, que é o Ron Hall, ele está conversando com o sem-teto depois que ele descobre que ela tem um câncer. Não tem como não ver a história. Tem um pouco. Tem um pouco, né? Aí ele pega... Mas essa parte aqui é bonita. Aí ele tá falando assim, a senhora Debbie, que é ela, o negro fala para ele, a senhora Debbie, ela é uma mulher muito especial. Ele falou, eu sei, minha mulher é especial. Ele falou, ela é muito amada de Deus. Aí o marido, sim, eu entendi, ela é amada de Deus. Aí ele, não, o senhor não entendeu. Ela é amada de Deus e isso a torna importante para Satanás. Ou seja, num exército, você vai atirar primeiro nos generais, né? E nós estamos numa luta entre o bem e o mal e os dois lados querem você. E quem está na linha de frente, por isso que, ao mesmo tempo, a Bíblia fala, a quem muito será dado, muito será cobrado. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Exatamente. Ué, é praticamente a mesma história, só que é a versão brasileira. Exatamente. É porque, assim, eu não sou melhor do que ninguém. Falei com você, eu não sou tecnólogo em Deus. Mas eu sei que uma besteira que eu faço pode fazer muita gente cair e desanimar, você tá entendendo? Então, ao mesmo tempo que eu tenho o privilégio de estar a segunda vez no Flow, mas ao mesmo tempo eu tenho a responsabilidade que qualquer vacilo meu também vai desencaminhar muita gente. Deus vai cobrar de mim. Cara, então, essa é a linha tênue que você com certeza vive todo dia, né? Vivo. Mas aí eu descanso nele, porque ele fala... Pedro fala o seguinte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mas, assim, até porque, assim, pra você, isso daí, ó... Eu tenho uma visão da vida que é a seguinte, se isso daí é a sua verdade e você só fala a verdade... Tu não vai cometer nenhum vacilo. Porque se é a sua verdade e o que você está falando aqui é verdade para você, dentro do que você acredita, não tem como você O problema é você ser crucificado pela sua verdade, assim como Jesus Cristo foi. E muitas vezes vai. Eu sou muitas vezes. Esse é o problema, mano. Cara, é você ser crucificado, de repente por algo que você falou, mas não cometeu a maldade.
Assim como também Jesus Cristo foi crucificado. Porque nem ele conseguiu agradar a todos. Então, se você for pensar, caramba, nem Jesus Cristo conseguiu agradar a todo mundo, por que ele, Rodrigo, vai conseguir? Claro. Ou eu, Douglas, vão conseguir? Não vai. Não vai. Se Jesus hoje tivesse um canal no YouTube, se ele viesse aqui, se ele tivesse no Flow, ele ia falar coisas que Já alguns tinha iam bater sido palma e outros cancelado. já tinham sido cancelado. Já tinha Já sido tinha sido cancelado, cancelado. mano. Porque ele foi cancelado na época. Se você pegou o Evangelho de João, você vê no início as multidões seguindo Jesus. Depois, é interessante, você O vai ver primeiro no João, cancelado. Ele vai, exatamente, o primeiro cancelado. Você vai vendo o pessoal abandonando. No início fala assim, o Evangelho já começa assim. Jesus pregava e as multidões se maravilhavam e o seguiam. Aí tem uma notinha bem irônica do evangelista. Mas Jesus não confiava neles, porque sabia o que é o coração humano. Aí vem aquilo que a gente chama de contradício ad absurdum do Evangelho. Que na sexta-feira, que no domingo, eles entram com Jesus em Jerusalém, com palmeiras nas mãos, gritando Baruch Rabá Beshem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. E na sexta-feira seguinte, crucificam, queremos Barrabás. Pô, cara, você tá entendendo? É a internet hoje em dia. É, a internet hoje, a internet é a mesma coisa. Então, a internet, assim, por um lado, virou para-raio de maluco também. Virou E a gente tem que estar o quê? preparado. Que Jesus falou o seguinte, eles me odiaram, vão odiar vocês também. Então, tem que estar preparado. Mas ele dá a força, sabe? A força vem dele. E é uma força que a gente não tem. Mesmo porque, eu concordo com o que o Igor falou, da questão de ter uma fé, uma verdade, viver por ela, mas a gente comete vacilo. Tanto é que se você olhar para a Bíblia, tem algumas partes dos heróis de Deus na Bíblia que são meio dantescas. Você pega, por exemplo, Pedro. Andou com Jesus 3 anos e negou Jesus na última hora. Foi o maior vacilão. Foi o maior vacilão. Pô, o cara viu Jesus operando milagres, você tá entendendo? Mas ele teve medo da morte, né? Ele teve medo da morte, mas vacilou. Não importa a razão, vacilou. Tudo bem, vacilou, acabou morrendo assim mesmo. Depois de uma ele maneira morreu horrível. por Jesus e tal, mas ele vacilou. Se você olhar no Antigo Testamento, Abraão também, por medo também, o medo paralisa. Abraão quase entregou a mulher dele para Faraó meter vara nela lá, porque não, estava com medo de morrer, Sara é minha irmã, Deus repreendeu. Ele foi lá, apressado demais, Deus prometeu que ia dar o Isaac para ele foi lá e adiantou Ismael. Ismael hoje é o inimigo de Isaac, você vê a briga de árabes e judeus está até hoje aí, é Ismael e Isaac brigando até hoje, por um vacilo de Abraão. Agora eu pergunto, por que Deus deixou esses vacilos estarem na Bíblia? Que é uma história que se eu fosse escrever, eu esconderia. Porque ele era humano. Ele era humano. Porra, E por que ele deixou? cara isso. Para mostrar que a Bíblia não é um livro apenas politicamente correto, é aquele negócio. Eles não eram super-heróis, Rodrigo. Eles eram como o Igor, como você, como o Rato. Se eu pude usá-los apesar deles mesmos, eu posso usar você também. Então Deus em si mesmo se basta. Mas ele preferiu contar comigo. Isso é um privilégio. Legal, legal. Rodrigo, posso te fazer uma pergunta? Até duas. Se eu não souber, eu vou no Não, Google. na real, não é a pergunta. O que você pode dizer pra gente aqui sobre clara evidência? Entendeu? Tipo, falar com espíritos. Ou. A gente vê muito. Assim, quando eu ia em igreja, a gente via muito com o Espírito Santo. O Espírito Santo, através de nós, se comunica com o ser humano. Correto. E. Já vi bastante golpe nisso aí também. Golpe Não, nisso tem, é o que tem. mais tem também. Os caras falam as Tem. verdades genéricas, que é o que provavelmente vai caber pra alguém. Isso. E usa todo o emocional da situação que é construída ali pra... É o famoso lá. charlatão. Não, e tem. Eu até citei, eu não sei se foi aqui no Flow, foi no outro podcast que eu fui, eu até citei o Neuromágico, que, se eu não me engano, ele é ateu. Ele até um dia falou, pô, o Rodrigo me citou no Neuro... Eu citei, porque realmente ele mostra... Ele é especialista em mágica. Não é magia, não. Mágica, truques, né? E ele mostra como é que muitas vezes o camarada usa um truque. Um truque e... Olha, o Espírito Santo está mostrando aqui, é um truque. Pastor um metralhadora, jogo. pô. É Que o a gente tava metralhadora falando lá no do- último podcast, não foi? Aham. Pastor metralhadora que chega com o paletó assim, ó. Sai caindo todo mundo. Eu lembro da época do... Como é que chama? Do Havaiana de Pau? Como é que era? Aqui, até o... É o Mundo Canibal. Mundo Canibal que eles Canibal. faziam lá. Né? Pastor É metralhador. que o pastor e tudo. metralhadora, ele realmente, assim, existiu. Existiu o cara. No Rio, eu no sei Rio que de fez o Janeiro. tchá, eles pegaram Isso. e... É o tal do TEI. O cara já- depois viu que o camarada fazia um monte de coisa lá, e às vezes tem questão de... o neuromágico, se eu falar bobagem aqui, tenha piedade de mim, porque não é da minha área, tá? Mas se eu entendo bem, assim, o camarada às vezes entende de ilusionismo, de hipnose.
Então, se ele sabe a técnica da hipnose, ele faz um jeito assim de parecer que você teve uma revelação, ou ele, só do seu jeito de falar, ele adivinha. Tem um cara, acho que ele é da Austrália, que ele chegava assim, conversava com você do nada assim, e não perguntava nada de número, ele falava o número da sua senha de banco. Ele fazia umas 3 perguntas, perguntava assim, por exemplo, se você tiver um galo amarelo e outro vermelho, qual que você escolhe? Ele faz umas perguntas nada a ver. Ele vai falar assim, a senha do seu banco é SSS. Eu não sei como é que funciona isso, mas eu sei que é truque. Então, tem muito charlatão que pega esses negócios e começa a enganar a fé do povo. Isso é triste, muito triste. Não, isso aí vai pro inferno. Vai, com certeza. Vai, porque mas lembra aquela galera o cara tá sendo maquiavélico ao extremo, Exato. Mas faz. Tem cara que perdeu completamente. Isso é uma coisa que eu não sei explicar. Como é que a pessoa consegue conviver, entre aspas, em paz com a maldade? Seja ela de que nível for, ou porque ele está torturando alguém num cativeiro, ou porque ele está enganando a fé de alguém, e o cara vai e dorme, não sei, sabe? Então tem alguns que pegam, e até aí nesse ponto tem que dar uma mão palmatória, porque um ateu, um descrente, pega assim, ó, o que é religião? Tá vendo aquele cara lá e fala, ele tem razão. Agora, o que eu vou discordar, talvez do neuromágico e de outros, é que eu acredito que exista o sobrenatural, e o sobrenatural pode, letra A, enganar através do truque ou através de um milagre, de uma operação que não veio para um espírito de Deus. Veio para um espírito do devil. Você está entendendo? Biblicamente falando, é proibido consultar os mortos. O espírito de morto. A Bíblia condenou isso mesmo. Não consultem mortos, não haja entre vocês médiums, nem pessoas que consultem os mortos. Está lá na lei de Moisés. Isso realmente foi proscrito na Bíblia. A Bíblia não deixou. Tem alguma razão na Bíblia para essa proibição ou é apenas uma proibição? Não, tem uma razão. E se me permite, a mesma razão que hoje até um ateu critica isso. Porque, primeiro, isso não é de Deus. Não é a verdade. É balela. É truque, é ilusionismo. Você está entendendo? Mas se ele não acredita em Deus, como é que ele vai criticar Deus? Oi? O ateu. Tem hora que, né? Ah, entendi. Agora eu entendi. Entendi. Então, na Bíblia, a razão para não consultar os mortos é uma simplificação de isso não existe. Isso não existe. Não existe. Né? Então, quer dizer, não perde tempo com isso. A Bíblia, longe de ser um livro obscuro, ela quer tirar do obscurantismo. É que às vezes as pessoas não entendem dentro do contexto. Vou dar um exemplo rápido. Deus falou para os hebreus assim, quando a mulher estiver menstruada, ela está impura, não toque nela, tire-a do arraial e ela só pode voltar a dormir com o marido depois de tantos dias de purificada. Olhando hoje com um erro de anacronismo, eu falo assim, tá vendo? Ela olha, pejorando a mulher. Não, gente, lembra que eu falei do lance do banho? Aquele povo que saiu do Egito era um povo todo escravo, bronco. Deus tinha que dar uma lei de acordo com o modo como o bronco pudesse entender. Não é o cara erudito. O judeu que saiu do Egito não é o judeu que entrou em Auschwitz. Porque quando, na Segunda Guerra Mundial, os judeus foram mortos, ali você tinha empresários, filósofos, músicos, cientistas. Por pouco, o mundo ia perder Einstein e Freud. Por pouco. E outros, fora os grandes gênios judeus que devem ter morrido lá na Câmara de Gás. Sim. Mas não compare o judeu de Hitler com o judeu de Faraó. Que era escravo no Egito. Que era escravo no Egito. E eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela trabalhava com medicina do lar. Ela falava que muitas vezes ela chegava na casa, o problema da casa era higiene. Mas ela sabia o seguinte, quando a pessoa é muito bronca, se você não der um remedinho para ela, ela não se sente medicada. Você dá as costas, ela vai na farmácia comprar o primeiro xarope e vai tomar. Então, sabe o que ela tinha que fazer? Ela dava tic-tac e falava assim, olha, isso aqui é um remédio que vai resolver seu problema, mas só que só pode tomar depois de tomar banho. Se tomar sem tomar banho, morre. Aí a pessoa tomava o banho e resolvia o problema. O problema, na verdade, era o banho. Não é um engano, mas é uma maneira de adequar. Então Deus falou com os judeus assim, olha, imagina um cara bronco, com a mulher menstruada, no deserto, sem água, o cara querendo ali comparecer. Para proteger a dignidade da mulher, Deus deu uma lei mosaica, numa linguagem provinciana, a mulher está impura, não pode tocar nela. Salvaguardou a mulher, percebeu? Então a Bíblia não é um livro que jogou para o obscurantismo. Eu sei que alguém deve estar perguntando, tá, e Deus mandou matar, vai ser outra história, eu posso explicar numa outra ocasião. Mas tudo tem explicação. Tem, claro. Aí o que acontece? A Bíblia tira do obscurantismo, e por isso a Bíblia proibiu essas práticas de consulta aos mortos, mesmo porque elas não ficavam só nisso no passado. Tinha pessoas que faziam o filho passar por fogo
queimava filhos a Moloch. Havia esse costume também. Deus falou assim, não haverá entre vocês quem faça passar o filho pelo fogo, quem sacrifique crianças. Porque isso é abominação ao Senhor. Essa palavra abominação é muito Tá vendo forte. como é que a palavra de Deus mudou o mundo? Mudou. Era barbárie, Mudou. meu parceiro. A próprio lance dos judeus não comerem certas carnes, ter que se lavar antes. Se tocou num corpo humano, o judeu tinha que se lavar. Deus protegeu de muita coisa. Então Deus proibiu consulta aos mortos. E até hoje eu não acredito que é biblicamente correto consultar os mortos. Agora, você falou da clara evidência. Vamos ampliar um pouquinho a expressão, a palavra. Enquanto nós estamos conversando aqui, está passando aqui, eu vou falar em ondas, né? Netflix, Google, está passando aqui, ó. Eu não estou vendo nem você, mas se eu pegar o celular, ele vai... Mas como é que ele não está ligado a nada? A gente está no meio de uma pega? sopa de dados. A gente está numa sopa de dados que nós não conseguimos ver, mas o aparelho consegue captar. Assim como estamos numa sopa de dados, eu acredito que o mundo espiritual e o mundo emocional também está numa sopa de informações em torno de nós, que podem ser emocionais ou espirituais. Então, vou dar um exemplo para você. Lembra aquele lance que eu falei e você concordou? A mente procura parâmetros, né? Se eu sou uma pessoa que eu já tenho ódio muito forte no meu coração, eu já estou aberto a espíritos malignos do ódio me usarem. Aí, assim como o cachorro consegue perceber quem está com medo dele ou não, no meu inconsciente, eu estou conversando com o seu inconsciente. Assim como aqui ele está conversando com o Google, o meu inconsciente está conversando com o seu inconsciente. Muito antes do celular perceber o que eu estou falando, a inteligência artificial, o nosso inconsciente já estava conversando. E eu estou dando ordens e recebendo ordens de você, sem dizer uma palavra, às vezes só pelo jeito. Por exemplo, você já percebeu de uma pessoa que ele não gostou de você sem... Ele não fez nada, ele não te falou nada, ele não te distratou, mas só o jeito que ele abordou, você sentiu. Aí o que acontece? Eu tô com ódio no meu coração, você tá mal. Eu chego assim, pô, Rato, mas... Tá vendo aí, ó? O Rodrigo ganhou o Insider, você não ganhou. Se fosse outro que tivesse, ganharia. Pô, não ganhei. Eu já te jogo pra baixo... Jogou. Porque aquele... Joguei, né? Aquele espírito já me usou para isso. Vou apertar aqui os Vai caras pra apertar, te viu? mais. Você me deve essa, hein? Porra, essa daí deu certo, hein? Deu Porque eu já certo. tentei umas 3 e não rolou. Aí você jogou o remorso ali no lado do Pegou. careca ali, Agora, ó. pelo outro lado, se eu estou aberto para a transcendência, para Deus, aí não vai ser um espírito maligno que vai me usar, vai ser o Espírito Santo de Deus. Aí vem aquele lance que eu não sei qual de vocês dois que falaram, às vezes assim, que Deus... Foi você que falou. Às vezes eu sinto assim, eu não costumo dar dinheiro, mas às vezes eu sinto uma coisa assim, vai dar o dinheiro para ele. Isso, para mim, é o seu inconsciente entrando em contato com o Espírito Santo de Deus. E, ao mesmo tempo, aquela pessoa às vezes está orando, Senhor, manda alguém para mim.